Olá pessoal, tudo bem? Existe uma polêmica aí sobre as falas do presidente da República na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e eu gostaria de estar reagindo a esse vídeo e fazendo alguns comentários sobre a fala, aquilo que é verdade, aquilo que não é, aquilo que é mito, aquilo que não é, aquilo que eu acredito que está certo, aquilo que eu acredito que está errado. Vamos dar uma analisada aqui na fala, tá bom? Me acompanhe. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito. Aqui o presidente faz aquela afinetadinha na mídia brasileira e até em algumas partes do mundo que tem batido muito no governo, né? Então aqui ele dá uma afinetadinha. Vamos ver o que eu... Depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Aqui ele fala aqueles mesmos lemas da campanha que acho que é o resultado do qual o povo acabou elegendo ele, né? A crença em Deus, o respeito pela família, aquela coisa que grande parte do brasileiro se identificou com isso, que foi a razão de ter votado nele. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Aqui ele fala sobre um problema sério do Brasil, só que eu acho que eu tenho aqui um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. Eu acho que é válido sim ele comentar sobre aquilo que o Banco de Desenvolvimento, o BNDES, né? As obras que foram financiadas em Cuba, em Angola, na Venezuela, na Colômbia, etc. e outros países aí. Ele faz aqui a crítica sobre como funcionava antes, essas coisas que foram feitas, que acho também é mais uma das causas do povo ter votado nele, que isso fez parte também do discurso de campanha. Ninguém concordou com essa ideia de que o Banco de Desenvolvimento deveria financiar obras no exterior em um tempo em que nós precisamos de tantas coisas aqui para serem resolvidas, enfim. Mas existe uma críticazinha nisso aí, que eu não concordo, que eu acho que ele não deveria ter falado, né? O termo comunistas. É lógico que nós, como cidadãos, eu não concordo, né? Não apoio o comunismo, mas acho que para um chefe de Estado, ele não pode citar críticas a regimes políticos que são adotados por outros países. Por quê? Porque aqui estão os líderes de todas as nações. E como chefe de Estado, se você fere os princípios de outro líder, você está atrapalhando parceiros comerciais que talvez adote esse tipo de regime. Então, acho que caberia uma palavra um pouco diferente e não ir diretamente no regime político do país em si, né? Porque nós precisamos... uma coisa é eu, como cidadão, falar. Outra coisa é o chefe de Estado. Aí pode te dar aquela cutucadinha, né, na ferida de alguém que futuramente poderia comercializar com a gente e a gente ganhar dinheiro. Eu acho que a nação ela tem que olhar para os interesses, né? O que é interessante para nós e o que não é. Os problemas das outras nações, isso é problema deles. Tanto é que a gente tem que... As grandes nações, eles olham para os interesses, né? É do meu interesse... problema, a Venezuela é isso e aquilo, é problema deles, eles resolvem os problemas deles, nós resolvemos os nossos. Eu acho que tem que ser assim, o que a gente tem que fazer é do meu interesse, então vamos fazer negócio, não é do meu interesse, não vou fazer negócio. Eu acho que a relação da gente com o mundo tem que ser assim. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou.
Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos. Eu quero fazer outro comentário aqui sobre a credibilidade do Brasil diante do mundo. Outro problema também que eu tenho mais uma crítica ao governo. Eu acho que os meios de comunicações brasileiros praticamente a boa parte faz apologia, faz campanha pró-esquerda. Mas a direita brasileira falha muito na questão de projetar também a sua opinião diante do mundo, né? Eu acho que a gente deveria investir em campanhas em que focasse na realidade de como realmente é o país e tentar engajar no mundo a imagem de como realmente são as coisas. Porque, veja bem, uma mentira bem contada, ela se passa por verdade, né? E nós sabemos que no Brasil existem muitas pessoas que são campeões em contar mentiras bem contadas, né? Então, eu acho que o governo falha nesse quesito, eu acho que deveria ter mais uma campanha voltada para isso. Mas, enfim. Com a iniciativa privada de sua história, programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias. Aqui eu tenho um elogio. Eu acho que é um dos meios de transporte econômico que no Brasil não é tão utilizado, né, que é a ferrovia. Eu acho que um país sem ferrovias, ele perde muito, porque o transporte por caminhões, ele carrega pouco e gasta muito. Então, acho que para a gente ter uma logística boa, qualquer governo no Brasil deveria se investir em ferrovias. Eu acho pouco, muito pouco, aquilo que nós temos de ferrovia no país, porque é um meio de logística mais eficiente e mais barato no termo de operação, né? Claro que construção, isso é muito mais difícil construir uma ferrovia que uma estrada, mas nos termos na questão de operação, daí 10 anos, o que você ia perder com caminhões, você recupera com o gasto que você gastou para construir as ferrovias. Enfim, vamos lá. Aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia, tradição de respeito a contrato. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa,
a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. E eu quero fazer um comentário aqui também, ele está falando aqui sobre o clima, Amazônia, aquela coisa. Eu acho também que é um tema que eu tenho um elogio para isso aí. Deveria ser abordado sim numa reunião como essa aí. Por quê? Porque existe muita mentira sendo falada a respeito do Brasil sobre desmatamento e aquela coisa toda, né? Existe uma gritaria lá fora muito grande a respeito disso, a Amazônia, aquela coisa toda. Só que o que a maioria dessas pessoas não sabem é que até os brasileiros, boa parte dos brasileiros não sabe o tamanho que é a Amazônia, como é a Amazônia e o que realmente acontece lá dentro, né? Então, assim, o Brasil precisa mostrar sim que a floresta amazônica está preservada. Existe sim alguns pontos, alguns incidentes de desmatamento, de exploração ilegal, mas quando comparado ao tamanho que é a Amazônia, isso é coisa insignificante, é coisa muito pouco, muito pequena. Agora, ele falou também da dificuldade em combater ali, quando ele fala, né, sobre o tamanho da Amazônia, ele está dizendo a dificuldade que é para conseguir monitorar e fiscalizar toda essa vastidão que é a floresta amazônica. Ali, quando ele fala que a floresta amazônica ali é gigantesca, né, ele está dizendo, tentando passar para o mundo a dificuldade que é para fiscalizar tudo isso. E é óbvio que é impossível não acontecer incidentes de pessoas explorando ilegalmente, de pessoas colocando fogo e aquela coisa toda. E aí ele cita a Europa, né, fazendo comparação ao tamanho. Acho que é uma alfinetadinha justamente pelo fato da Europa criticar tanto, não a Europa toda, mas alguns países, principalmente a França e a Alemanha, criticar tanto o Brasil na questão ambiental, sendo que eles não têm mais floresta, né? Então é complicado. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Agora, existe algo interessante, né? Eu acho que as Forças Armadas, principalmente o Exército, a Força Aérea ali, faz um serviço maravilhoso na Amazônia, que é praticamente, eu acho que é a parte mais, a presença mais do Estado mais importante na Amazônia para fiscalizar e esse tipo de crime, né, ambiental. Eu acho que é o esforço das Forças Armadas em manter a presença ali. Isso ajuda muito e eu gostaria aqui até de parabenizar aquilo que as Forças Armadas fazem na Amazônia. Acho que se não fosse, acho que a presença mais importante do Estado ali é através das Forças Armadas. Faz um trabalho excelente. É lógico que nós temos limitações, né? Nós não temos tudo aquilo que queríamos ter ou que precisamos, mas eles fazem quase que milagre ali dentro. Atendimento médico, fiscalização, apreensão até de criminosos madeira. Faz praticamente um policiamento da Amazônia. Mas é óbvio que é uma extensão muito grande para você chegar assim e dizer, não, vamos olhar cada metro quadrado desse território. Não dá. Coisas realmente gigantescas. Eu estou aqui em Minas Gerais e acho Minas Gerais gigantesco, não consegui andar quase nada aqui dentro e eu já acho gigantesco. Imagina toda a Amazônia, não só o estado, mas toda a floresta. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de
Outra coisa, por que que ele convida? É porque existe muita mentira que são publicadas lá fora com a intenção, é intencional mesmo, em denegrir a imagem do Brasil. Quando ele convida, ele está dizendo é o seguinte: voe sobre a Amazônia e olhe lá de cima a imensidão verde que é. É isso que ele está tentando dizer. E aí vocês tirem suas conclusões se realmente tem ou não tem floresta lá preservada. Fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Aqui ele enaltece ali, né, as operações de paz feitas aí pelas Forças Armadas Brasileiras no exterior, através da ONU, né? E eu acho que é uma coisa muito importante, além de manter nossas forças treinadas num ambiente real de combate, também eleva a nossa moral e a nossa credibilidade junto aos órgãos internacionais. Por quê? Porque isso mostra o empenho do Brasil em cooperar com a paz mundial, né? Então, assim, acho que vale a pena citar isso também. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E aqui ele agradece ao voto, né, dos países que votaram para que o Brasil ocupasse novamente a cadeira, que é uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU. Né, tem os membros permanentes ali, né, e tem praticamente os permanentes são apenas aqueles que têm ali armas nucleares. Uma controvérsia, uma polêmica, assim, mas enfim, não quero entrar desse lado, mas ele enaltece ali, agradece, né, o pessoal que confiou no Brasil ali, apoiando para que o Brasil fosse ocupar a cadeira de novo, né? Essa cadeira é rotativa, por isso que vários países ocupam, então, sim, o Brasil voltar a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, para nós é muito importante, porque apenas aqueles que estão ali no Conselho de Segurança, eles têm poder de veto, né? Então, só os membros permanentes, isso sim. Então, para nós é muito importante voltar. E aí ele fala que quer uma cadeira como membro permanente, né, no Conselho de Segurança da ONU.
Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável. Aí tá a fala dele que é uma reforma para que possa ter uma cadeira permanente, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas é meio difícil, né? Porque a galera que tem arma nuclear não quer outras pessoas com poder de veto lá dentro. Mas, enfim, a gente precisa sim buscar isso, correr atrás sim. Eu acho que os países que, principalmente o Brasil, que é um país com histórico pacífico, merece sim uma cadeira como membro permanente. Muito mais que algumas potências aí que têm a cadeira e vivem só enfiado em conflitos, né? Enfim. Pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Agora chegou a parte mais polêmica, porque eu vi muito meme na internet sobre os $800. E eu quero esclarecer aqui de uma forma bem simples para você. Quando ele está falando de $800, ele está falando do valor total do benefício, não é do valor das parcelas. Na cotação do ano passado, foi repassado para cada beneficiário do auxílio emergencial o valor de R$ 4.200, em 5 parcelas de R$600 e 4 parcelas de R$300, que dá R$ 4.200. Porém, convertido na cotação do dólar do ano passado, daria em torno de $800. Então, é verdadeiro sim, porém, a forma de você interpretar ele está falando do valor total do benefício e não do valor das parcelas do benefício. Entendeu? É como se fosse, explicar de uma forma clara para você, é como se você comprasse um carro parcelado. O valor do carro é R$30 mil, mas você paga 600 por mês, certo? Se alguém perguntar quanto você pagou nesse carro, você vai falar que pagou 600 ou vai falar que pagou 30 mil? Você vai falar que pagou 30 mil, o valor total do carro, certo? Não o valor da parcela, é o mesmo que ele está falando. Ele está falando do valor total que foi pago, não o valor de cada parcela. Entendido? Então é isso aí, a gente tá aqui fazendo, é lógico, eu não tô fazendo política para Bolsonaro não, viu? Só deixando claro que não tô fazendo política pró nem contra, só tô dando a minha opinião naquilo que eu acho, aquilo que tá certo, aquilo que eu acho que não deveria falar, entendeu? Aquilo que eu acho que deveria falar, tá bom? Agora a conclusão, você analisa aquilo que eu falei, aquilo que foi visto aí e tira suas próprias conclusões e conta aí nos comentários o que você achou. Se é isso mesmo que você concorda ou se você pensa diferente. Lembrando que a democracia é respeitar as diferenças de opiniões e manter a liberdade de expressão, tá bom? Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque tá longo e eu acho que eu já comentei tudo aquilo que eu queria comentar, né? Então eu quero agradecer você aí pela audiência, pela companhia, tá certo? Muito obrigado aí por ter nos tolerado até aqui. É sempre bom estar falando com vocês, tá bom? E aí deixa pra nós aí o que você achou, tá bom? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu!